Então, no intestino delgado é que a gente vai ter a formação das moléculas mais simples, tá? A formação dos nutrientes que podem ser absorvidos. E aí, esses nutrientes precisam ser enviados à corrente sanguínea, ok? Então, vamos lá. Chegou a hora de estudar o intestino delgado. Então, no intestino delgado, ele tem início após a válvula pilórica, né? Ou esfíncter pilórico, e o intestino delgado, ele segue até uma próxima válvula, que é a válvula iliocecal, que separa, então, o intestino delgado do intestino grosso. Gente, o intestino delgado, ele é muito comprido. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento. E ele fica muito enroladinho, ele apresenta muitas torções. Olha aqui, intestino delgado. Ele tem aí, é formado por um tubo, né? Um tubo único, que tem um diâmetro menor, por isso delgado, menor do que o intestino grosso. Olha a quantidade de intestino delgado aqui. Ele tem início aqui nessa região aqui em C, que é a região do duodeno, tá? E aí a gente tem que esse tubo continua e se enrola um monte aqui na cavidade abdominal. O intestino delgado é dividido em 3 partes. Quais são elas? Duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é a porção inicial que vai receber o quimo, que vai receber esse alimento que está sendo enviado do estômago em direção ao intestino. É essa porção inicial aqui que eu falei que tem uma forma de C, tá? O intestino delgado, ele recebe o alimento, ele produz suas próprias enzimas, mas ele também recebe secreções e enzimas das glândulas anexas, ou seja, ele recebe secreções do pâncreas e do fígado, tá? O pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório. São glândulas que vão auxiliar no processo de digestão, porque produzem secreções que auxiliam aí na quebra dos alimentos. A gente precisa saber quais são as funções dessas glândulas anexas tão importantes para a nossa digestão. Fígado sabe conhecer os aspectos aí relacionados ao metabolismo que o fígado e pâncreas proporcionam é de extrema relevância. Então, vamos lá. Antes da gente continuar falando sobre o intestino delgado, vamos falar sobre essas glândulas anexas. Primeiramente, sobre o fígado. Gente, lá na aula de sistema endócrino, já falei para vocês, o fígado é uma glândula. É a maior glândula do corpo e apresenta as mais diversas funções, tá? Falamos dele lá no sistema endócrino, por quê? Porque ele também apresenta uma função endócrina quando ele secreta o hormônio angiotensinogênio. É um hormônio que vai ser importante lá para o sistema urinário quando a gente estudá-lo, tá? Só que ele secreta, ele realiza, na verdade, tantas outras funções que não apenas a secreção aí desse hormônio funcionando então como um órgão endócrino. Então, o fígado é a maior glândula do corpo e ele é responsável por, além então da síntese de angiotensinogênio, produz bile, armazena glicogênio, que é a reserva energética das células animais, sintetiza ureia, degrada substâncias tóxicas como álcool, como drogas, dentre essas drogas também os medicamentos, e também degrada hemácias, tá? O que é importante para o sistema digestório que é produzido pelo fígado? É a bile, tá? Falei que ele produz a bile. E a bile, gente, é uma secreção que é produzida pelo fígado e que é enviada até a vesícula biliar. Essa vesícula biliar armazena temporariamente essa secreção que veio lá do fígado. Ele armazena temporariamente, a vesícula biliar armazena temporariamente essa bile e libera essa secreção quando há necessidade. Por que a necessidade da bile no processo digestório? Porque a bile, gente, é uma mistura de sais detergentes que
que facilitam a digestão de lipídios, facilitam o processo de emulsificação de gorduras. Isso vocês veem muito em química, né? Não é mesmo? Gente, então olhem aqui. Falamos que carboidratos, uma quantidade aí de carboidratos é degradada na boca. O estômago faz a degradação de proteínas. Isso foi totalmente digerido? Não, vai continuar sendo digerido no intestino delgado. Só que a gente ainda não falou de digestão de gorduras, de digestão de lipídios. Onde isso acontece? Isso acontece no intestino delgado. Só que sem que ocorresse a emulsificação, seria tranquilo digerir lipídios, digerir gorduras? Não, porque são moléculas que são ou muito apolares ou que apresentam porções muito apolares. Isso significa que não interagem com a água e as secreções produzidas pelo trato gastrointestinal são soluções aquosas. Essas enzimas atuam em soluções aquosas. A água interage com substâncias apolares? Não interage. Então, a digestão de lipídios, por mais que existam enzimas para degradarem lipídios, essa digestão não seria fácil. Então, o que precisa acontecer com as gorduras para que elas possam, para que as enzimas que atuam sobre lipídios consigam atuar? Essas gorduras precisam ser quebradas, tá? Isso é o processo de emulsificação. Pensem numa panela aí que você fritou batata frita, tem um monte de óleo, e aí o que você faz antes de lavar? Coloca água, coloca um pouco de detergente, e aí você percebe que fica mais fácil lavar essa panela, né? É isso que faz a bile, gente. A bile, ela contém esses sais detergentes que vão quebrando as gorduras em partes menores, o que vai facilitando a atuação das enzimas aí nas bordas, né? Se eu tenho uma porção zona, consegue atuar só aqui. Se eu quebro um monte de partes, a área sobre a qual essas enzimas podem atuar facilita aí o processo, tá bom? Então, importante, quem produz bile? Quem produz bile é o fígado, perdão. Quem armazena a bile? A vesícula biliar, tá? É a vesícula biliar que está associada ao fígado, que armazena temporariamente essa secreção e a libera quando há necessidade de digestão, tá bom? Ok. E, gente, claro, tem aí a função de reserva energética, que é a produção e armazenamento de glicogênio, e depois a gente vai voltar a falar sobre isso. E o pâncreas? O que o pâncreas faz? O pâncreas a gente já conversou muito também sobre ele. O pâncreas é uma glândula mista, né? É uma glândula mista porque apresenta porções exócrinas e porções endócrinas. As porções endócrinas é o que a gente mais conversou até agora, né? São as porções que produzem os hormônios insulina e glucagon, importantes para a regulação de glicose no sangue. E as porções exócrinas? Chegou a hora da gente falar delas. As porções exócrinas do pâncreas são mega importantes para o processo de digestão. Por quê? Porque secretam o suco pancreático, que é uma solução de bicarbonatos e também enzimas que atuarão sobre substratos ali no intestino delgado. Então, o pâncreas, gente, ele secreta o suco pancreático. O suco pancreático é enviado ao intestino delgado quando há estímulo para sua liberação, para que ocorra a mistura dessa secreção aí no quimo, promovendo, então, a digestão. Então, olhem aqui. Pâncreas secreta uma solução rica em bicarbonato, e esse bicarbonato, gente, é importante por quê? Porque a secreção que está chegando, o quimo que está chegando no intestino delgado, ele tem que pH? Ele tem um pH muito ácido, né? Por quê, gente? Porque está vindo do estômago, e no estômago tem a secreção gástrica, que é de ácido clorídrico, ok? E, gente, as enzimas que vão atuar no intestino delgado, elas não atuam em pH ácido, não. Elas não funcionam em pH ácido.
elas funcionam em pH básico em torno de 7. Para isso, o pH do quimo que chega ao intestino precisa ser alterado. Então, o pâncreas atua nessa função. Ele atua secretando uma solução rica em bicarbonato que vai neutralizar a acidez do quimo, tornando o pH no intestino básico. Básico em torno de 8, tá bom? Além disso, secreta diversas enzimas que formam, então, juntamente com essa solução de bicarbonatos, o suco pancreático. Quais são essas enzimas? A amilase pancreática, a tripsina, a quimiotripsina, a carboxipeptidase, nuclease pancreática, lipase tão importante que atua aí na digestão de lipídios. E aí essa secreção toda vai ser liberado na porção inicial do intestino delgado, que é o duodeno, ok? Ok. Então, fígado e pâncreas produzem secreções que vão ser eliminadas no duodeno, atuando então no processo digestório. Olhem aqui para essa figura maravilhosa. Nessa figura a gente tem aqui um pouquinho desmembrado para a gente enxergar melhor, né? Mas nós temos o fígado, tá? Aqui o fígado, associado ao fígado a vesícula biliar. Olha aqui os ductos biliares que levam a secreção biliar até a vesícula. Pessoal, essa secreção, essa bile, ela tem a cor esverdeada, vocês sabem disso? Ela tem uma coloração esverdeada. E essa coloração, ela se deve a quê? Lembra que no fígado também ocorre degradação de hemácias envelhecidas? As hemácias envelhecidas, aí no processo de degradação, ocorre a formação de um resto aí, de um composto que é chamado de bilirrubina. E essa bilirrubina precisa ser eliminada do corpo. Então, a bilirrubina, ela faz parte da constituição da bile e é o que causa essa coloração esverdeada, essa secreção. Quando essa bile ela é liberada no intestino delgado e se mistura aí com o quimo, depois do quimo a gente vai ter então no processo de digestão a formação de fezes. Então a gente vai eliminar esses restos aí de bilirrubina juntamente com as fezes. Então também essa bilirrubina, a secreção da bile vai então modificar a coloração, vai causar na verdade a coloração das nossas fezes. Ok, dito isso, a gente também vê aqui o pâncreas, tá? Olha aqui o pâncreas, a nossa glândula mista. Essas ramificações aqui em árvore seca que a gente está vendo, pessoal, são os ductos pancreáticos. São, então, aqueles ductos que vão levar a secreção do pâncreas, olha aqui, ó, essa seta aqui mostrando, vão levar essa secreção até essa porção aqui, olha o nosso Czinho, até o duodeno, tá bom? Importante, o fígado produz enzimas? A bile, na verdade, tem enzimas? Não, a bile não tem enzimas, tá? É uma secreção emulsificante, ou seja, que emulsifica, quebra gorduras, que vai atuar então no intestino delgado. Já o pâncreas produz o suco pancreático, que é composto por solução de bicarbonatos mais enzimas. E aqui a gente tem as enzimas pancreáticas. A amilase pancreática, que atua sobre o amido também, porque nem todo amido foi degradado na boca, formando uma maltose. A tripsina, que também atua sobre proteínas, transformando aí peptídeos menores. Por quê? Porque não são todas as proteínas que são transformadas em peptídeos menores lá no estômago. A quimiotripsina também, carboxipeptidase, vai quebrar esses peptídeos em peptídeos ainda menores e também em aminoácidos, que são as unidades aí menores que podem ser absorvidas. Nuclease pancreática, quebra ácidos nucleicos produzindo nucleotídeos, e a lipase vai quebrar gorduras produzindo ácidos graxos e glicerol. Essas enzimas atuam no intestino delgado, tudo bem? Voltamos então ao intestino delgado. Por que voltamos ao intestino delgado? Porque eu falei sobre a estrutura dele e falei que ele recebe essas secreções do fígado e do pâncreas que vão atuar na digestão.
mas o próprio intestino delgado também secreta suas próprias enzimas que vão atuar aí no processo digestório. Quais são as enzimas produzidas pelo intestino delgado? As peptidases, enteroquinases, nucleases, maltases, lactases e também sacarases, tá? Qual é a função, portanto, gente, do intestino delgado? Digestão química. Opa! Pegar aqui a caneta. Digestão química e absorção desses nutrientes que foram hidrolisados pelas enzimas, tá? Todas as enzimas aí secretadas pelo intestino e também secretadas pelo pâncreas vão atuar sobre o quimo que chegou do estômago e vão transformar esse quimo em quilo através do processo de quilificação. Vai acontecer no estômago, gente, o restante do processo digestório. Como eu disse a vocês, esse processo teve até início na boca, também aconteceu no estômago, só que nesses dois locais a gente não tem a formação das moléculas menores que podem ser absorvidas. Então, esqueci aí o nome, os produtos resultantes da digestão da amilase salivar, da pepsina, continuam a ser degradados no intestino delgado, outros ainda começam a ser degradados no intestino delgado e uma vez que a gente tenha os nutrientes mais simples, eles podem ser absorvidos pelas células da parede intestinal, tá? Para que ocorra então a passagem desses nutrientes para a corrente sanguínea e a corrente sanguínea transporte-os para todas as partes do corpo. Aqui a gente tem uma tabela mostrando quais são as enzimas que atuam no processo digestório, né? Em todas as partes do corpo, qual órgão que atua, qual é o resultado do processo aí digestório, né? Onde elas foram produzidas, então é uma tabela importante de vocês analisarem. Não que elas precisam ser totalmente decoradas, mas para algumas a gente não pode fugir, né? Por exemplo, amilase salivar, pepsina, tripsina, lipase, bom? Enteroquinase, essas são importantes de vocês conhecerem. Ok, sabemos do processo digestório e do processo de absorção. Por que no intestino delgado o que ocorre de diferente no intestino delgado que permite essa grande absorção de nutrientes? Gente, esses nutrientes, eles precisam ser absorvidos. E eles podem ser absorvidos por quê, gente? E muito absorvidos. Porque o intestino delgado, além de muito longo, ele apresenta vilosidades e microvilosidades, tá? Não peguei aqui a caneta. Ela apresenta vilosidades e microvilosidades. As vilosidades são dobras intestinais aí que se formam na parede do estômago, tá? Só que cada célula que compõe a parede do estômago também apresenta as microvilosidades. Vocês sabem, né? As microvilosidades são especializações de membrana que permitem o quê? Permitem aumento da superfície de trocas. Se a gente tinha que a célula sem microvilosidades era assim, uma vez que ela apresenta suas expansões de membrana, as suas microvilosidades, olha o tanto de área de troca que a gente tem aumentada, tá? Então, elas aumentam a superfície de contato, aumentam a superfície de absorção. Olhem aqui para essa figura, a gente tem aqui o intestino delgado, né? Intestino delgado, pegou uma partezinha, cortou transversalmente. Vejam aqui esse detalhe, gente. Esse detalhe está mostrando uma vilosidade. Então, o intestino ele vai fazendo assim, ó. E cada uma dessas voltinhas apresenta, olha a quantidade de células revestindo. Muitas células. Pegou uma célula da parede do epitélio intestinal, olhem aqui. A sua composição e a grande quantidade de expansões digitiformes da membrana, ou seja, a grande quantidade
de microvilosidades. Isso tudo, portanto, multiplica a área do intestino muitas e muitas vezes, permitindo que ocorra a grande absorção dos nutrientes que foram produzidos, para que esses nutrientes, olhem aqui, caiam na corrente sanguínea, porque cada uma dessas vilosidades apresenta uma grande quantidade de capilares, e isso então permite o transporte dos nutrientes pelo corpo.